aqui o versículo 20 já encerra. E eles tendo partido, eles foram, pregaram por todas as partes. Eles encerraram, cooperando com eles o Senhor, e confirmando ainda a palavra com os sinais que se seguiram. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Você que não me conhece, que está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, este canal aqui vai te apresentar incoerências bíblicas, vai te apresentar que a Bíblia não é palavra de Deus, que é uma criação dos homens, contém muitas contradições, erros, interpolações, acréscimos. Então, eu vou apresentar para vocês, num debate ontem, lá no canal do Antônio Miranda, um argumento que eu tenho visto há muito tempo já e eu não tenho um vídeo específico para vocês aqui do canal. Então, meus queridos, eu vou apresentar aqui. Ontem, na live, foi apresentado o seguinte. O Antônio Miranda perguntou para o cristão lá, chamado Elias, falou assim para eles assim, ué, mas por que vocês não praticam então Mateus capítulo 10, versículo 8, que diz o seguinte... mas eu vou pegar o contexto, porque tem muitos cristãos que entram aqui no canal, que não conhecem meu trabalho, e que falam assim, ó, porque refuta a fé deles, fala assim, você está usando o texto isolado. Beleza, então, por mais que eu leia 50 versículos aqui, o crente sempre vai ter uma desculpinha para falar que eu estou isolando o texto. Você está tirando fora do contexto e tudo mais. Mas vamos lá. No versículo 6 aqui, diz assim, ó, o Antônio Miranda apresentou para o cristão ontem na live. Diz assim, ó, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Foi esse texto que ele apresentou, o versículo 8. É um mandamento ali de Jesus aos seus discípulos, para que quando eles fossem pregar, que era chegado o reino dos céus, que era para eles praticar aqueles milagres. E aí a pergunta foi o seguinte, por que vocês não colocam isso daqui em prática, já que vocês seguem Jesus e se dizem discípulos, se dizem pregadores, né? Aí o cristão falou assim, não, mas você está lendo fora de contexto. Ah, tudo bem, mas para quem foi este mandamento? Foi a pergunta do cristão. Aí falou assim, vou abrir a Bíblia. Abriu a Bíblia e estava escrito desse jeito. Versículo 1. E chamando os seus 12, aí ele apresentou, tá vendo? Isso aqui de ressuscitar morto, curar os enfermos, esse foi um poder dado aos discípulos para mostrar que o reino dos céus estava ali e eles estavam amando de Jesus. Então, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Aí ele falou assim, tá vendo? Se você isolar o texto, você vai cometer heresia. E, de uma certa forma, ele está correto nisso daí, o cristão. Só que tem um grande problema. Por que o Antônio Miranda usou esse texto? E ele não é bobo. Por quê? Porque nessa parte, os cristãos falam assim, não, mas os mandamentos aqui que está dizendo era para os 12, era para os 12 cumprir. Isso aí não foi para nós. Então, quando é para ressuscitar morto, aí foi usado esse argumento, quando é para ressuscitar morto, curar os enfermos, aí é para os 12. Então, não é para hoje, então, né? Então, tipo assim, vocês são self-service. Porque a Bíblia não foi escrita para 2023. A Bíblia ela foi escrita naquele contexto, naquela história, aquela narrativa. História, não com H, tá? É com E. Não são histórias verídicas. São histórias, são narrativas criadas. É um conjunto de livros onde foi montado histórias. Nada disso aconteceu. Para acontecer, você tem que comprovar. E isso só está descrito dentro da sua Bíblia. Não existe comprovação fora dela. Então, meus queridos, aí
O Antônio Miranda usou um texto clássico, a gente está acostumado a usar, que é João 14, que diz assim, ó: Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê, ó, basta crer, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, esses argumentos foi usado. E aí ele pega e fala assim, não, mas aí são mandamentos, você tem que ler o contexto, toda a mesma historinha. Quando o versículo vai de confronto com o crente, ele fala assim, não é para nós, é para aquele tempo, é para os discípulos, era para quem Jesus estava dizendo. E aí, mais uma sacada, doutor Miranda, porque ele já sabia que o crente iria usar esta artimanha, fugir pela tangente. Por quê? Por que você não coloca em prática aquilo que Jesus ordenou? No final ainda, no versículo 15, Jesus deixa bem explícito. Diz assim, ó: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Opa! Se você segue Jesus, se você diz que ama Jesus, aqui está falando para você amar e guardar os mandamentos dele. E guardar mandamentos não é só, eu não roubarás, não, eu não roubo. Não, é guardar mesmo. O que é guardar os mandamentos? É praticá-los. Praticá-los, colocar em prática. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O que é guardar os meus mandamentos? Fazer as mesmas obras que Jesus fez e ainda faria maiores. Isso é guardar os mandamentos que Jesus disse. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Alguém tem algum cristão guardando estes mandamentos? De praticar as mesmas obras que Jesus, ou maiores do que estas? Maior que ressuscitar um morto? 2, 3, 4 de uma vez? Então, quando a gente apresenta esse versículo para o crente, ele fala assim, não foi para nós. E usa a tal teologia do cessacionista. Ah, isso daqui cessou lá, agora nós temos dom só. Tem um cessacionista radical que diz que tudo se cumpriu, tudo acabou lá, os milagres já aconteceram, não acontece mais. E tem outros que falam assim, não, ainda acontece com a vontade de Deus, mas é por parte de dom. Deus dá dons aos homens para que eles praticam quando Deus quer praticar. Mas isso são teologias criadas posteriores para poder justificar o injustificado pelo que está escrito aqui nos versículos, né? Então, meus queridos, a sacada de mestre que o Antônio usou ontem, e eu tinha até escrito ontem no chat sobre isso também, mas eu acho que ele acabou nem lendo, nem visualizando, foi a sacada do id. Porque aí mata o cristão. Aí não tem argumento. Vamos lá para o id para vocês verem. E aí eu trouxe bastante versículos para o crente não falar que nós estamos tirando fora do contexto, que começa ali do versículo 9. Não vou entrar no mérito, que é um acréscimo posterior para os entendedores de plantão, que sabe, né, que isso daqui do 9 ao 20 é acréscimo, mas vamos lá. O cristianismo está baseado nesses versículos do 9 ao 20. E aí eu vou ler esses versículos todos e vou mostrar para vocês para quem, usando a mesma lógica do cristão Elias da live, para mostrar que também o id não é para nós. E eu queria ter entrado ontem na live, eu queria ter apresentado isso para ele, mostrado, feito passo a passo nos versículos, como não é mostrado nem nas igrejas, nem muitas das lives, por falta de tempo, por desatenção. Então eu vou apresentar para vocês aqui. E vocês que estão aprendendo aqui, assistindo, né, pela primeira vez, você que é crente, eu quero que você refute isso dentro da escrito na Bíblia e desconstrua. E não venha com ad hominem,
Você sabe o que é isso, né? Ataque pessoal. Porque teu ataque de merda nenhuma funciona. Assim como o poder do seu Deus, a tua fé, não funciona de bosta nenhuma. Então venha com argumentos dizendo, não, você errou aqui nesse ponto do versículo. Jesus não está querendo dizer isso, mas traz com fundamentos, igual eu estou trazendo aqui. E não venha com ataques pessoais, falando, seu carequinho, não sei o que lá, cheio de meios pejorativos, que quando o crente perde nos argumentos, ele ataca a pessoa. Ele ataca a pessoa. O Deus dele não consegue defender ele. Por quê? Poderia Deus me fulminar. Poderia Deus fazer qualquer coisa, porque eu estou falando do ungido das meninas dos olhos do Senhor. E o teu Deus de merda não faz nada. Tá entendendo? Então vamos lá. Se deixar aqui eu vou pregar por horas. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, né? E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Ó, pra você ver, Jesus tinha falado, tinha comentado com eles já que ia ressuscitar no terceiro dia, que ele teria que morrer e tudo mais. Os discípulos andavam com ele, ele contava todas essas historinhas. E mesmo depois que aconteceu, os próprios discípulos que andavam com ele não acreditavam em Jesus. Aí quer que 2000 anos depois, eu acredito nessa historinha. É muito fanfarrão mesmo. Os próprios discípulos que estavam com Jesus eram incrédulos. Quer que eu acredite nessa historinha? Faça meu favor, né? E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Eles não criam na ressurreição de Jesus e que aqui eu creia hoje, né? Então vamos lá. Olha, presta bem atenção agora, que a partir de agora vai começar a ficar interessante. Aí aqui eu até grifei para vocês em vermelho, que muitos passam despercebido nesse texto, que diz assim, ó. Finalmente apareceu aos 11. Tem até uma contradição lá em Paulo, eu acho que em 1 Coríntios, que diz que Jesus apareceu aos 12. Só que aqui Marcos diz que apareceu aos 11, né? Mas deixa para lá, essa é uma outra contradição. Estando eles assentados juntamente, ele lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes, presta atenção, Jesus aparece aos 11, joga-lhe na cara dele a incredulidade deles, por que vocês não creram neles, quando contaram que eu ressuscitei? E depois Jesus chega e fala assim, disse-lhes, para quem? É para nós aqui, 2023? Ó, para e analisa. Esse texto aqui, é para nós ou é para eles? Ó, presta atenção. E disse-lhes, ide, disse para quem? Para nós? Agora eu uso o mesmo argumento que o Elias lá, cristão, que usou na live. Não, esse texto aqui não é para nós, só foi lá para eles. É, né? E disse-lhes, ide por todo o mundo. E o mundo aqui não é o mundo planeta, não é cosmos. Ali o contexto é o mundo de Israel, aquela circunvizinhança. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, aqui tem um outro problema, tá? Quem crer e for, que uma conjunção de palavras que interliga batismo com crer. Presta atenção, isso aqui você quase não vai ouvir em live, em igreja, então piorou. O batismo aqui está interligado em crer, presta bem atenção. E disse-lhe, né? Quem crer e for, então tem que crer e batizar. Quem crer e for batizado será salvo. Ó, tem que crer e tem que batizar. Então, aqui já tem um grande problema. Aqui demonstra que a salvação está interligada com o batismo. Já cai por terra a salvação em Cristo na cruz.
Cristãos, vocês têm que resolver esse probleminha aí, porque, ó, quem crer tem que crer primeiro. Eu creio em Cristo. E for batizado, tem uma interligação aqui, ó. E for batizado. Então, se a pessoa crê, mas não foi batizado, não será salvo. Aí eu te faço uma perguntinha. O ladrão da cruz batizou para ser salvo? Responda a essa, crente, sem manobra. Porque o próprio Jesus diz assim, ó, quem crer e for batizado. Ladrão da cruz não foi batizado. Já tem uma contradição entre a palavra de Jesus na cruz e também aqui, onde ele condiciona o batismo com a salvação. Resolve esse problema. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É tipo assim, olha, você tem, igual os crentes usam, né, o livre-arbítrio lá de zoroastrismo, diz assim, você tem um livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas se você não me amar, você tá ferrado. Aonde está o livre-arbítrio isso? Ó, você pode fazer o que você quiser da sua vida, você pode seguir qualquer outra religião, mas se você não crê em mim, você está condenado. Aonde está o amor? Aonde está o livre-arbítrio? A vontade da pessoa em fazer o que ela quer. Então aqui já caem vários argumentos que os cristãos usam aí. Entendeu? A condenação é só para quem crê e que também foi batizado. Porque se não batizar, não é salvo. Segundo o texto. Aí vem um outro problema. Diz assim, ó. E estes sinais seguirão aos que crerem. Presta bem atenção. Estes sinais seguirão aos que crerem. Aí vai mostrar qual que é os sinais. E estes sinais aos que crerem. Não eram os discípulos. Não eram os discípulos, mas aos que crerem na pregação do evangelho. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Aí eu pergunto para vocês, cadê os cristãos hoje que prega o ide? Ó, ide por todo mundo. É o que está hoje na igreja evangélica. Estes sinais seguirão aos que crerem. Esses sinais seguem os evangélicos? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí eu te pergunto, estes sinais, vamos trazer para o tempo de hoje, vamos supor, porque eles tentam trazer este texto aqui para 2023. E eu vou provar para vocês que todo esse contexto encerrou naquela época. Eu vou provar para vocês nesse texto. E você que não é cristão, que está assistindo este vídeo, que acompanha o meu canal, você vai ter um trunfo na mão agora contra os cristãos. Mas analise. Se não entendeu, assista 2, 3 vezes para você entender aquilo que eu estou trazendo para vocês. Porque às vezes a mente tem um bloqueio. A pessoa não consegue captar na primeira vez. Aí você tem que assistir 2. Eu sou assim. Às vezes eu tenho que ler o texto 3, 4 vezes para eu conseguir. Nossa, cara, isso aqui tá na cara de todo mundo, nas igrejas, nos canais, e as pessoas não perceberam isso até hoje. Vou provar para vocês que toda essa historinha aqui do capítulo 9 ao 20 encerrou naquela época. Presta bem atenção, continua aqui até o final, tá acabando já. Diz assim, ó. Pegarão as serpentes, beberão, tudo mais, e imporão a mão nos enfermos e os curarão. Eu tenho um desafio aí no canal para os cristãos, para eles virem na live e orar para um amigo meu e para mim, para a gente resolver um problema, né, de saúde. Eu tô precisando de um dente, né, um implante. Então, se o teu Deus é tão poderoso, ele pode fazer um dente crescer, né, nascer, né, do nada. Ele é todo poderoso, né? E o nosso amigo Ronaldo aí, que tem um problema de saúde também. Então, eu estou convocando qualquer cristão que quiser aceitar o desafio para fazer essa oração na live e para que o milagre do Deus Todo-Poderoso aconteça. E aí, eu, Ronaldo e tantos os outros que aconteceu o milagre, todas as pessoas que me acompanham, vai acreditar, vai passar a crer, né? É simples. É só orar em nome de Jesus, pedir em nome de Jesus e o milagre acontecer. Acontece? Oração funciona? Não, né? Então vamos lá para o texto que fulmina esse negócio do ide para o tempo de hoje.
Aí, para encerrar o argumento lá do Antônio Miranda, isso daqui também foi colocado aos 11. Era um mandamento para eles, não é para nós. E para botar a tampa do caixão, pega essa agora. 19 e 20 diz o seguinte: ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu. Para quê? Responda essa crente. Tá num shorts meu aí, no canal. Quem chegou lá no céu para ver que Jesus chegou no céu, foi recebido e assentou à direita de Deus? Quem estava lá para relatar este acontecimento? É, crente, saia dessa. Quem escreveu isso aqui estava lá? Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Quem estava lá para relatar este fato, crente? É complicado, né? E aqui, para colocar a tampinha no caixão, para mostrar que esse texto do ID não é para 2023, não é para nenhum evangélico, não é para católico, não é para cristão, não é para nada. Diz o seguinte no versículo 20: eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Opa! Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando as palavras com, os sinais. Ó, os sinais que se seguiram. Amém. Ah, ó o texto anterior. Diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aqui o versículo 20 já encerra. E eles, tendo partido, eles foram, pregaram por todas as partes. Eles encerraram, cooperando com eles o Senhor e confirmando ainda a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Agora você tem dois problemas para resolver. Se você assumir comigo que isso daqui encerrou lá, por que você prega o evangelho hoje? Se isso encerrou, o ID acabou. Ou, se você fala que o ID continua, você tem que colocar em prática o contexto desse texto, que é: os sinais seguirão aos que crerem. Se você crê em Jesus, então você tem que colocar João 14 em prática, você tem que colocar Mateus 10, todos os textos que eu apresentei para vocês. E vocês têm que colocar a mão nos enfermos e os curarão, você tem que ressuscitar morto, você tem que praticar todas as coisas que está descrito aí nos textos que eu passei para vocês. E aí, vocês colocam em prática? Não, né? Então, além de vocês ser desonestos intelectuais, vocês são self-service, freestyle, como a gente chama. Vocês só pegam textos isolados e fala que é a gente, né? E só aplica aquilo que vocês querem. Vocês falam que os mandamentos de Deus vigoram até hoje, mas vocês não apedrejam ninguém e convida vocês para ir adorar para outra religião. Então é complicado, né? Vocês gostam de pegar textos isolados da Bíblia para poder se basear e formar a tua crença, mas infelizmente agora está caindo por terra, porque vários canais estão estudando a fundo e mostrando para as pessoas que aquilo que eles crerem, aquilo que eles aprenderam, não passa de uma lavagem cerebral, uma mentira, ok? O desafio está em pé, você que é cristão, não venha com ataque pessoal, não venha com xingamento, venha com argumentos e tenha a hombridade de aceitar o meu desafio, porque eu sou um Golias e você é o Davi de Deus. Aceite o desafio. Vamos para uma live para você orar para o Ronaldo, e se a cura vier, o nome do seu Deus será glorificado e muitos de nós creremos na sua crença, na sua divindade, no poder, no milagre do teu Deus. Ok? Eu espero que você tenha gostado. Você que não é inscrito, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.